Eu chamei 2 confrades meus, que já estivemos conversando juntos aqui, para que pudéssemos bater um papo sobre Nossa Senhora. É mês de maio, é mês de Nossa Senhora. Eu tenho certeza que você não vai deixar de rezar o seu terço. É tempo também da gente rezar a ladainha de Nossa Senhora. Essa ladainha que é uma tradição tão antiga na piedade cristã de nós católicos. Apresento então para vocês o querido Padre Ferdinando. Padre Ferdinando, seja bem-vindo. Muito obrigado, minha saudação a você e aos telespectadores também. Muito obrigado. Padre Ferdinando, né? Além de bom missionário, dizem que ele é um bom pescador e que não mente quando diz que pega alguns peixes de 3 quilos, 5 quilos para cima, né? Porque eu rezo antes pedindo a Deus que eu pegue um peixe que eu não preciso mentir o tamanho dele, né? Então tá bom. E a alegria de termos também Padre Luiz Carlos. Bem-vindo, Luiz Carlos. Obrigado, um prazer. Então, Padre Luiz Carlos, que é formado também em liturgia, né? Padre Ferdinando, que é o nosso editor da Editora Santuário, com muitas publicações. E a gente vai então, durante esse momento, bater um papo com vocês. E esse papo será sobre Nossa Senhora, Mãe de Jesus, nossa mãe querida, e que para nós tem esse título tão especial, Nossa Senhora Aparecida. Mês de maio, mês das flores, mês que a gente invoca mais do que nunca essa intercessão de Nossa Senhora. E sabe por quê? Porque a gente está nesse período de preparação para Pentecostes. E Pentecostes, minha gente, é um tempo em que, de modo muito especial, Nossa Senhora é ela que nos acompanha, Nossa Senhora é ela que prepara o nosso coração para que o Espírito Santo possa se renovar a sua presença em nossas vidas. Hoje nós queremos conversar um pouquinho sobre a piedade mariana, as nossas devoções marianas. E eu vou começar já jogando para os meus colegas, Padre Ferdinando, Padre Luiz Carlos, não é mesmo? Quais foram as primeiras manifestações de devoção a Nossa Senhora na história do cristianismo? Vocês se recordam, evidentemente pelo estudo, porque não estiveram naquele tempo, mas os primeiros séculos, como é que foi surgindo essa figura especial de Maria dentro da nossa redenção, dentro do mistério de Jesus Cristo, dentro daquilo que nós afirmamos de todo o coração, só Jesus é o nosso Salvador. Mas Nossa Senhora está sempre encostada nele, não é, Ferdinando? Exatamente. A figura, historicamente, eu teria dificuldade de trazer algum elemento aqui agora, né? Mas o Luiz Carlos pode nos ajudar. Eu diria assim, a Maria é o ápice, o topo do Antigo Testamento. Sim. E ao mesmo tempo ela é a porta que se abre para o Novo Testamento, né? Desde o chamado do Pai, a sua resposta às primeiras comunidades. Então, na verdade, Nossa Senhora está envolta no mistério da nossa salvação. Acho que isto é a centralidade da pessoa de Maria. Ela é a que foi chamada por Deus e aquela que está na centralidade mesmo da história da salvação, pelo seu sim, pelo Novo Testamento, que ela começa então a anunciar, né? Eu arriscaria dizer assim, o primeiro anúncio do Novo Testamento é o sim de Nossa Senhora. É verdade. Eu quero entender bem aí que o sim de Maria é dizer assim, a promessa do Pai já está realizada, né? E as primeiras comunidades, eu acho que Lucas, que nos traz um relato maior da infância de Jesus, eu acho que ele tomou muitos cafés da tarde junto com Nossa Senhora, viu? Porque ele escreve, né? Devia ter algum bolinho também. Certamente fazia pão de queijo. Pão de queijo. Devia Nossa ter Senhora não era mineira. Não era mineira lá. Lucas também não era, né? Mas ele aprendeu a fazer em Minas. Havia muita coisa que sabia fazer. Eu acho que porque o relato dele é interessante, viu? Eu acho que não tem nada errado, biblicamente, historicamente, que de fato... Porque ele, ao escrever os Atos, ele vai dizer, logo no comecinho, bem sabemos, que Maria se fazia presente na comunidade. Eu acho que essa presença de Maria é importante, porque ela é uma protagonista. Ela foi convocada junto com José e entrou
realmente de protagonista, não é uma presença passiva, mas é de alguém que teve que jogar toda a sua vida naquela direção. E esse lado a lado de Maria Santíssima com seu filho, ao longo de muitos anos, né? Eu acho que aí está a base de nós não podemos nunca, olhando para Jesus como sendo nosso Salvador, descartar Maria. Não foi assim que aconteceu na história. Não. Na história aconteceu que os dois caminharam juntos, né? Durante toda a vida terrena de Jesus. Não é assim, Luiz Carlos? Nós, como o Ferdinando disse, que o amor à Nossa Senhora é reconhecê-la no mistério da salvação. Sim. Não podemos separar, que Jesus não nasceu e foi julgado, mas ela está inerente ali. Então, dali nasce o carinho. E o povo foi criando modos. É interessante que sempre figura de Maria junto de Jesus. E nós tivemos essa característica, sobretudo na Igreja Oriental, em que tem uma devoção muito grande a Nossa Senhora. Sempre dizem Jesus e a Santa Grandiosa Mãe de Deus, essa acentuação. E nós temos até, alguém chegou a dizer que Jesus ensinou a rezar o Pai Nosso. Aí então a pessoa fala, e a Nossa Senhora ensinou a rezar a Ave Maria. Na verdade ensinou, porque ali estão palavras que vêm da convivência com ela. Então a gente pode ver que a Ave Maria nasce da convivência do povo com Nossa Senhora. Vamos lá visitar Maria, a mãe de Jesus. Sim. Jesus ressuscitado já. E salve, cheia de graça, o Senhor está contigo. Bendita és tu, Isabel disse, a Bíblia que fala. Dentre das mulheres, bendito o fruto do teu ventre. E implora, olha Maria, reza por nós, viu? Você está tão bem com Deus, reza. Então a Ave Maria nasce do carinho do povo que reconhece nela a sua presença. E na Igreja Oriental é muito forte, e na Igreja Etíope, lá da Etiópia, eles têm 37 festas de Nossa Senhora. 37 festas. Nós temos 5 festas obrigatórias. Sim. Estão no calendário litúrgico. E é bonito ver isso, como os orientais têm esse carinho particular por Nossa Senhora, toda santa. Daí nós vemos os ícones. E não nos lembremos que é uma oração que temos rezado ultimamente, a vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus, foi encontrada num pedaço de pote, num óstraco, pedaço de pote quebrado, escrita essa oração a Nossa Senhora. Isso é nos primeiros tempos. Então, ou seja, essa tradição toda, né, Luiz Carlos, ela não foi uma invenção dos católicos, né? Ela vem realmente como uma tradição. E creio que vocês colocaram muito claro desde o início, essa devoção e piedade mariana, ela está profundamente vinculada com a história da salvação. Não é alguma coisa à parte. Não se separa Maria aqui de lado, né? Mas talvez fosse interessante pensar naquilo que aconteceu ao longo da história. Eu vejo que, passados os primeiros séculos, 1, 2, 3, 4 primeiros séculos, né? De repente, quando a gente vai entrando na Idade Média, começa a se pintar uma figura de Jesus como sendo todo-poderoso, o juiz, né? Aquele que a gente teme, pode mandar para o inferno, né? E pior, eu acho que vai se colocando Jesus, tudo aquilo que ele nunca jamais quis, distante demais da vida do nosso povo, né? E praticamente Jesus ficou por conta dos bispos e do clero, né? E o povo recorreu a quem? A Nossa Senhora. Então, às vezes, foi se desenvolvendo uma piedade, um devocionismo mariano, que nem sempre levava em conta essa parceria, essa vinculação, essa integração total no mistério do Filho e essa lado a lado com o Filho. Muitas vezes as pessoas, não é mesmo? A única coisa que sobrava para elas de expressão própria, de vida de piedade e oração, era rezar o seu terço, porque a missa era em latim, não entendo mais nada, a Bíblia é lida em latim, não entendo mais nada. E ninguém sabia ler. Ninguém sabia ler também, né? Então, uma vida totalmente alienada, marginalizada. Por quê? Porque nós do clero inventamos que o negócio tem que ser em latim. Nós insistimos, entende que
A missa é um sacrifício que tem que ser feito à parte do povo. O povo lá atrás e nós aqui. Eu mesmo de garoto, quantas vezes a gente ficava rezando o terço enquanto o padre estava lá falando o seu latinório, fazendo a consagração, e a gente com muito respeito, mas a única coisa que sobrava não era a participação na missa, mas o nosso terço, né? Eu creio que no Ocidente, no rito latino, você falava do rito oriental, que nunca fez essa separação. Eles mantiveram os ícones dentro da liturgia. Nós separamos, né? E quando chegou o Concílio Vaticano II, então, que os padres resolveram jogar todas as imagens fora da igreja. Aí foi uma calamidade pública. Aí foi tão bonito, porque quando se dizia, agora vai acabar com esse negócio de devoção a Nossa Senhora, o que Paulo VI fez? Sim. Proclama Maria, Mãe da Igreja. Esse título que lhe dá, e um aplauso longuíssimo do episcopado do mundo inteiro, mais de 2.000 bispos, que eram no tempo, agora são mais de 4.000, mais de 2.000 bispos aplaudiram longamente essa colocação. Paulo VI traz Nossa Senhora para o centro da igreja novamente. E hoje é muito bonito que a gente acaba tendo Nossa Senhora, Mãe da Igreja, Mãe dos homens. Nossa Senhora, primeiramente, uma mulher, uma esposa, alguém assim, muito próxima, muito, digamos assim, essa capacidade materna de entender, de vir em socorro dos filhos, de se manifestar, né? Essa proximidade de Nossa Senhora e que nos puxa o tempo todo para o seu Filho Jesus Cristo. Nós vemos aí que na liturgia pascal traz também que Maria no Evangelho, primeira expressão de devoção a Nossa Senhora são os Evangelhos, mas no ano 100 e pouco já tem um bispo chamado Melitão, da Diocese de Sardes, ele fazendo um discurso sobre a Páscoa, Cristo, o manso cordeiro, e a Maria, a bela ovelhinha. Olha. Então já é a expressão carinhosa que tinha o povo, a bela ovelhinha, quer dizer, unida, sempre unida. Tirar Jesus de Maria é tirar o fruto da árvore que não explica a encarnação. Aí está então, a nossa verdadeira devoção é aquela que jamais separa a Maria do filho ou o filho da mãe. Os dois estão de mãos dadas por toda a eternidade. Mês de maio, mês de Maria, e de todo o coração, não deixe de reunir-se com alguém, com a sua família. Não deixe de fazer ao menos uma pequenina oração a Nossa Senhora. E nunca se esqueça que a forma, o meio mais fácil de chegar a Jesus é sempre através de Nossa Senhora. Guarde então no seu coração essa convicção de fé profunda. Maria, para mim, é sempre o meu, digamos assim, microfone para chegar a Jesus. Eu tenho certeza que falando com ela, Jesus está atento, está escutando. E nós estávamos conversando sobre as devoções marianas, a piedade mariana, como que ela foi se formando desde o início do cristianismo. Nós sabemos que foi se desenvolvendo algumas devoções muito interessantes, como o rosário, não é mesmo? A ladainha de Nossa Senhora. Temos essa tradição bonita de coroação de Nossa Senhora em muitas comunidades durante o mês de maio. Você vai fazer alguma pequena coroação, nem que seja aí dentro da sua casa. E eu vou conversar então com o Padre Luiz Carlos e com o Padre Ferdinando exatamente sobre a origem dessas devoções que são as mais universais que nós temos, não é mesmo? Como católicos, e são ao mesmo tempo devoções que têm uma base muito grande na própria Bíblia. Por exemplo, o rosário. O que vocês diriam da origem do terço ou do rosário? É interessante a gente perceber que a igreja, o povo, eles vão criando as formas para se manter em relacionamento com Deus. Nós temos aí os monges, mais no começo da igreja, que tinha os monges que rezavam em latim e tinha os monges que não sabiam ler, escrever e não falavam latim, porque o latim tinha sido a língua. De repente o latim não era mais a língua do povo. E aí o que faziam? Então esses monges que não sabiam rezar os salmos em latim, então eles rezavam 100 Pai Nossos, 150 Pai Nossos, substituindo os salmos, os 150 salmos. Ou seja, os monges estavam lá cantando o salmo dentro de casa e os outros estavam rezando
O que Pai Nosso. sabiam rezar aqui fora e ao redor ali do mosteiro, como é que era? Rezavam o Pai Nosso, 150 Pai Nosso no momento em que eles faziam a oração que eles rezavam à noite. Cada salmo correspondia a um Pai Nosso. Cada salmo correspondia a um Pai Nosso. Sim. Mas como o Pai Nosso, um atrás do outro, também é meio cansativo, Sim. então com o tempo, quando o povo começou também, que os povos se juntavam em volta dos mosteiros, ali era a vida religiosa, o pouco que podiam aprender ali. Trabalhavam nas terras dos monges, Trabalhava, aprenderam, porque a igreja, durante toda a Idade Média, educou ao povo para chegar nesse tempo que nós estamos. Foram todos educados, eram bárbaros. E bárbaros, quer dizer, estrangeiros, vieram de longe, não era porque eles eram selvagens, eram povos que migraram. E então o povo começou a se dividir, né? Então reza um Pai Nosso, e já reza 10 Ave Maria. Então foi se formando desse modo, até que São Domingos ele estabeleceu um modo assim, propagou muito a oração do Rosário. São Domingos já vem lá para o século XIII, né? 12. 12, 13. 1100 e... século 1100 XII. por aí, cento e pouco. Temos de São Francisco, então ele estabeleceu muito o rosário para o elemento também como para ensinar a fé ao povo e também manter aquelas lutas que estavam havendo, sobretudo contra os hereges. Sei. Então São Domingos criou esse movimento forte do rosário. E assim, então a contemplação, veio aí também a contemplação que é a alma do rosário. Que nós rezamos Pai Nosso e Ave Maria, mas esquecemos aquilo que fala, contemplando o primeiro mistério doloroso, a agonia de Jesus. Contemplando, esse aqui é o termo mais sagrado do própria recitação do rosário. Por si, Luiz Carlos, o terço ou o rosário deveria ser uma grande meditação, não é mesmo? Veja, minha gente, que o terço não veio para ser uma multiplicidade de orações automáticas, e Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, mas através, né, desse caminho de estar repetindo, me condicionando a um momento de oração, eu vou contemplando. E eu vou contemplando o quê? A história de Jesus. Ou seja, Ferdinando, parece que o rosário é uma forma de ler a Bíblia Sagrada. É admirável a atitude de Santo Domingos, de São Domingos, para trazer para junto do povo aquilo que é central na nossa fé. Sim. Né? Que é todo o mistério da encarnação, da paixão de Jesus e da ressurreição. Né? Então, é claro, não se trata de repetir, mas enquanto se reza, se medita, porque o rosário contém 20 mistérios, né? Com os mistérios da luz instituídos pelo Papa São João Paulo II. Sim. Então, e qual é a centralidade? É a pessoa de Jesus, não é Maria, porque Maria quer me levar para Jesus. A primeira descoberta do terço tem que ser esta: Maria me conduz até a pessoa de Jesus. Então, eu mergulho na meditação desse mistério. E isso deveria ser profundamente enraizado em nós, né? Aqui eu misturo um pouquinho as coisas. Alguém disse para mim, bom, Nossa Senhora pediu para rezar 1000 Ave Maria seguido. É estranho. Primeiro porque não dá para Nossa Senhora pedir isso. Ela vai pedir o que está de acordo com o Evangelho. A Nossa Senhora falou isso. Está de acordo com o Evangelho? Bom, mas o que ela já disse, já está tudo no Evangelho. Outros sinais do amor dela, tudo bem, né? Será que não há, Padre Ferdinando, nessas propostas que evidentemente brota de alguém por aqui, não brota de Nossa Senhora, o sujeito inventa, joga, faz propaganda e todo mundo embarca, né? Mas será que não há um quê dessa mentalidade mágica que subsiste na cabeça da gente? Se eu fizer 1000 Ave Marias, se eu fizer durante tantos dias, é como se eu criasse uma fórmula mágica pela qual Deus tem que me atender. O relacionamento com Deus é de gratuidade. Exato, de misericórdia. De misericórdia, né? Então, Ele me ama porque Ele me ama. Ele não está esperando eu fazer isso, não é compensação. Sim. O relacionamento com Deus, o relacionamento com as pessoas, é relacionamento de amor. Aliás, em dizer do terço como o rosário, é bom rezar, eu costumo rezar.
né? Eu pessoalmente, e gosto, eu sinto uma paz muito grande, mas eu sei que o fundamental é a meditação ali, né? E aqui quando Padre Luiz Carlos dizia sobre os monges, eu fiquei imaginando que diz umas histórias de São Francisco, né? Diz que aí os monges combinaram entre eles ver quem que rezava mais Pai Nossos durante o dia. E também convidaram o Francisco para fazer isso, né? E aí então, no final do dia, foram conversando. Quantos você rezou? Rezei 300, 500, tá. Perguntaram para o Francisco, quantos Pai Nosso o senhor rezou? Ele falou, não sei, ainda estou na palavra Pai. Olha... Acho que aí é interessante. Esse é o ponto importante. Esse é o ponto importante. Capacidade de contemplação. De contemplação. E hoje é necessário, né? A sociedade tão agitada que nós vivemos, a pandemia que deu uma acalmada nisso, mostrando para nós que há uma outra perspectiva de vida, outro sentido de vida. Isso tem que fazer a gente contemplar fatos da história da vida. Você toca num ponto que eu acho que é importante, já passo a palavra para o Luiz Carlos, que está com vontade de falar. Mas é muito importante essa capacidade da gente de nunca ter uma mentalidade mágica, uma mentalidade, que eu diria assim, de resultado imediato. E da pessoa dizer, nossa, será que eu rezei 9 Ave Marias, 8, rezei 10, rezei 11? Essas coisas todas são secundárias, né, gente? Eu às vezes eu começo a rezar o terço e de repente eu me perco na contemplação daquele mistério e já não vou mais para frente. Fico naquele mistério que eu estou ali papeando, conversando, entende, com aquilo que aconteceu naquele tempo. Ou seja, nunca fazer de nenhuma oração uma magia. Ou então um compromisso. Se eu não fizer desse jeitinho... padre, eu estava rezando terço e dormi, graças a Deus. Que maravilha, né? Então, eu acho que é importante perceber essa capacidade de que toda oração decorada, ela serve de link, ela serve de conexão, para que eu entre em diálogo com o meu Deus, meu Pai, aquele que realmente me ama e quer se comunicar comigo. Na hora que eu faço esse link, pode deixar as Ave Marias de lado e fique na contemplação. Presença, né? Exato. Luiz, você estava com vontade de dizer algo? Podia dizer que é um relógio. Relógio, eu vou rezar aqui uma meia hora, então eu vou rezando o Pai Nosso, Ave Maria, mas o Pai Nosso, Ave Maria não é para pensar no Pai Nosso e na Ave Maria, é para pensar naquilo que é a oração feita para a distração. Enquanto eu rezo o Pai Nosso e Ave Maria, eu estou distraído com o quê? Com o mistério. Sim. E até tem um ensinamento muito interessante do Padre Eduardo Muriarte, fundador das Gloriosas Irmãs Mensageiras. Ele disse a mim que os entendidos dizem que a gente não consegue manter a atenção mais de 1 minuto e meio. Exagero, né? É muito 1 minuto e meio. A gente ficar atento 1 minuto e meio precisa ser especialista na concentração. Então, enquanto eu rezo 10 Ave Marias, enquanto São Bento já dizia, enquanto a boca trabalha, a mente ora. É o ensinamento de São Bento para... Então, você está falando, mas a mente está presa. Não adianta, em vão a boca trabalha se o coração, a mente não ora. Isso. Então é importante isso. Como é que eu vou fazer para isso? Então é um jeito muito bom a contemplação, que em cada Ave Maria você puxar uma palavra do mistério celebrado. O anjo do Senhor anunciou a Maria. Então você pensa naquele anjo que vai chegando e então você reza a Ave Maria e disse a Maria. Então a gente vai até poder pegar o texto bíblico e vai lendo as frases e rezando. Porque a importância da contemplação. A gente perde às vezes aí, não enriquece a oração do terço. Eu creio que tudo aquilo que a gente vai comentando com vocês, meu querido irmão, minha querida irmã, é exatamente para que a vida do cristão e a vida de oração seja, como dizia Santo Afonso Maria de Ligório, uma conversa familiar com Deus. Tudo o resto é uma forma de condicionamento. O meu terço é um espaço que eu crio, em que eu me retiro, digamos assim, de outras preocupações e de repente eu crio um espaço para orar, para uma conversa familiar com Deus. Minhas Ave Marias, meu Pai Nosso, tudo isso vai me condicionando, fazendo com que a minha atenção se convirja para Deus. Mas o melhor mesmo da oração é quando eu começo a escutar Deus
passando a sua mensagem para mim, Deus dando os seus recadinhos, Deus batendo palma ou talvez me chamando a atenção. Aí entra o diálogo com meu Pai e nosso Pai, o diálogo com Nossa Senhora que eu posso fazer, o diálogo com Jesus, né? Mas nunca esqueça, oração não significa de modo algum fórmulas mágicas. Por amor de Deus, jogue no lixo se você ainda tem esse tipo de concepção. Jogue no lixo se você tem um tipo de concepção de medo de Deus, eu tenho que fazer isso de todo jeito. Todos esses pensamentos, ainda que tenham vindo às vezes da inspiração de algum santo, mas não faz parte do Evangelho e da mensagem de Jesus. Se não faz parte do Evangelho e da mensagem de Jesus, pode jogar no lixo, que não é pecado nenhum, pelo contrário, é uma libertação que você consegue. Pega aí o seu texto durante o mês de maio, não esqueça de rezar sempre. Pegue aí com todo o coração essa sua devoção à Nossa Senhora e quando você olha para Nossa Senhora, você entre no mundo da história da salvação, desse Deus que não se cansa de vir ao nosso encontro, exatamente para nos trazer esperança, libertação, perdão e nos fazer amar a vida, viver a vida e cumprir a nossa missão com fidelidade até o fim. Terço de Nossa Senhora, Rosário de Nossa Senhora é o rosário da nossa vida. Padre Luiz Carlos, Padre Ferdinando, muito obrigado pela presença de vocês e não deu tempo de rezarmos um terço, hein? Pois é, não deu. Tá bom, obrigado, Luiz Carlos, por tudo aquilo que foi esclarecimento para nós. E a gente volta, se Deus quiser, vamos voltar a conversar com vocês, pode ter certeza disso. Há muita coisa para a gente conversar sobre Nossa Senhora. Que por intercessão dessa mãe querida, Senhora da Conceição Aparecida, desça sobre você, meu irmão, sobre você, minha irmã, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.